e vou só dar uns toques aqui para falar o que eu quero falar nesta manhã. Mas eu combinei com a minha esposa que nessa nossa ida a Gramado, isso aí, essa nossa ida a Gramado, nós vamos tirar ali uma semana e, obviamente, durante esses dias nós vamos conversar muitas coisas, quer da nossa vida pessoal, quer da nossa família, quer do ministério. Eu sou um homem abençoado que a pastora auxiliar é minha esposa, então eu tenho a oportunidade de conversar muitos assuntos. E uma das coisas que eu falei com ela, a gente tem que rever, porque há 25 anos atrás, quando nós casamos, nós tínhamos um projeto de vida que se cumpriu. Criamos os nossos filhos, a caçulinha ainda está com 22 anos, mas fazendo psicologia, daqui a pouco se forma. Bom, daqui a pouco acontece alguma coisa, né? Parece um João sem braço que já apareceu. Você cria a filha com o maior cuidado e depois leva, né? Aí minha esposa sempre lembra, você fez isso comigo com a minha mãe. É, né? Eu tenho um trato, se você é candidato a isso, sabe, eu tenho um trato com os meus genros. Um está aqui, o outro está cuidando Cuide bem das minhas filhas, que eu cuido bem de vocês. Isso é um segredo. Esse trato também é com a minha nora. Cuida bem do meu filho, que eu cuido bem de você. Parece interessante, mas é mesmo, porque se ela ficar feliz, se ele ficar feliz, eu vou ficar feliz também. Amém, irmãos? Então, eu digo para você o seguinte: nós temos que de vez em quando rever. 25 anos passaram e a gente vai aproveitar esses dias para estabelecer novas metas, novos caminhos, quer no ministério, quer na nossa vida pessoal, quer em relação aos filhos e netos e assim por diante. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito, irmãos, que de uma forma geral, todos nós queremos trilhar um caminho que nos leve a alcançar um prêmio na vida, um caminho que nós tenhamos bom êxito, que um caminho que nos leve a um final vitorioso, um caminho que tenhamos recompensa e que nos dá motivo para viver. Amém? E se uma pessoa não tem isso, ela fica com a vida sem sentido. Preste bem atenção, irmãos. Se a pessoa não tiver propósito de vida, a vida começa a ficar sem sentido. Só que, pergunta é, por que a maioria das pessoas não chegam no lugar que sonham, não conquistam o sonho que querem? E eu comecei falando sobre isso, de que há caminhos que aos homens parece ser bom, mas o final dele é de morte. Sinal que nessa caminhada a gente pode pegar caminhos que não nos leve a essa vitória, que a gente acredita que vai levar e não leva. Então, eu quero tratar hoje aqui não do caminho para o céu, porque esse caminho para o céu é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém? Eu não estou falando do caminho, eu estou falando pelos caminhos que nós temos que caminhar aqui, enquanto estamos nessa terra. E, para falar disso, nós temos que verificar algumas coisas. O caminho da vida, a maioria das vezes, é cheio de encruzilhadas, que eu não sei se você já chegou numa encruzilhada, você quando está dirigindo, vocês, e agora? É para frente, para a esquerda, para a direita? Será que eu passei? Né? Então, a vida também é assim, cheio de... Às vezes você entra numa rua, é contramão, né? E se caramba, aqui é contramão, vou ter que voltar. Volto de ré, vou adiante. São essas coisas que a vida apresenta. Às vezes você está indo numa rua que você está acostumado a passar, aí por causa de uma obra tem um desvio. Aí você tem que passar por um quarteirão que você nunca passou. E orar para não entrar dentro de
de uma comunidade onde haja violência, né? Então, caminhos, às vezes, de pecado. Às vezes a gente... Olha, eu vou falar aqui abertamente, irmãos. Quando nós caminhamos com Deus, nós percebemos o pecado. Mas quando a gente caminha sem Deus, a gente não tem noção. Acha tudo normal, tudo é normal. O aborto é normal, o homossexualismo é normal. Para algumas pessoas a violência é normal, e assim vai. Porque nós, quando estamos andando sem Deus, estamos cegos. Nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos o que nosso Deus, nosso Pai Celestial preparou para a gente. Então, às vezes a gente pega um caminho de pecado e esse caminho acaba trazendo consequências. E como pastor, eu estou aqui para ajudar e tentar orientar você, para que os caminhos que você vai perseguir, quer na sua vida profissional, quer como pai, como mãe, como uma pessoa neste mundo, você possa caminhar bem. Então, só que há pessoas que andando em círculo, que o tempo vai passando, ao invés dela progredir na direção que ela quer, ela fica dando volta. E aí, o que acontece com essas pessoas? Acontece o seguinte: elas estão presas, que eu vou falar aqui é muito sério, elas estão presas às suas verdades, e não se rende, não se humilha diante das verdades de Deus para a sua vida. E tem gente teimosa, irmãos. A teimosia que vai contra Deus é obstinação, e a Bíblia diz que isso é pecado. Teimosia para perseverar na fé é boa, amém, irmãos? Mas teimosia que você está indo contra a palavra de Deus é obstinação, e isso a Bíblia diz que o seu caminho não vai acabar bem. No princípio das nossas vidas a gente recebe muitas orientações, quando criança, pré-adolescente, adolescente, dos pais, familiares, nos dando conselho, nos dando ideias, valores, e a gente vai. Mas chega um momento da vida em que a gente tem que pensar, questionar se aqueles valores são reais. Eu falei aqui do meu pai que me ensinou que o homem não chora. Eu comecei a questionar isso, mas por que o homem não chora? Se eu tenho lágrimas, se eu tenho sentimento. E eu abandonei aquele conceito. Eu abandonei aquele conceito porque era um conceito errado. Então, dependendo da resposta que você obtiver num questionamento, isso vai mudar ou não. Há conceitos bons, conceitos que você tem de família é ótimo. Meu filho, respeite as pessoas. Meu filho, seja honesto. Então você recebe tudo isso. Isso tem que, obviamente, ser preservado. Mas eu quero hoje falar que para fazer esses caminhos, nós temos que ter algumas coisas para que tudo vá bem. E o que eu vou falar hoje, irmãos, é muito sério. Primeiro, as decisões conscientes ou não que a gente toma nessa caminhada define o seu caminho. E eu vou dizer uma coisa: pastor, eu não tomo decisão por isso. Alguém vai tomar decisão por você. Porque a vida, você tomando decisão ou não, ela é progressiva, ela vai acontecendo. E às vezes você não toma uma decisão, alguém toma uma decisão que atinge você. Então, muitas pessoas são, às vezes, pressionadas pelas circunstâncias a buscar atalhos. Mas atalho não é caminho. Se atalho fosse caminho, não chamava atalho. Era caminho. Os atalhos são aquelas situações que você resolve rápido, né? Se você resolve sem ter que cumprir protocolo, sem ter que obedecer regras, e você resolve o problema rápido. Por exemplo, é muito comum no mundo, eu estou falando isso de forma geral. A moça fica grávida e aí não quer filhos. Qual é o caminho do atalho que ela toma? Aborto. Então pega um atalho. Só que aquilo ali vai gerar problemas para o resto da vida dela. E qual seria o caminho, pastor? Enfrentar a situação. Enfrentar a situação. Enfrentar a situação, pedir a ajuda de Deus.
para que consiga criar o filho, porque muitas pessoas estão buscando atalhos. Parece que aquela lei de Gerson, que, né, o negócio é levar vantagem, o negócio é eu levar vantagem, né? Por isso que assalto a carros que têm remédio, porque tem farmácias que compram uma mercadoria roubada, querem ganhar mais ou a vantagem, comprando a preço de banana, porque aquilo é roubado, o ladrão, qualquer dinheiro que entrar está ótimo, e para ele bem mais barato. Estou dando um exemplo, irmão, não estou falando, eu estou falando de gente que tem negócio, estou falando de gente que tem posição social, porque um homem que é dono de uma farmácia não é Zé Ninguém, ele tem responsabilidade. Quantas pessoas que fazem isso? Você acha que o roubo de carga, de forma geral, acontece porque tem alguém que compra? E aí, vamos descer um pouquinho o nível, mas também às vezes você sabe que coisas... Quantas vezes a pessoa oferece um celular? Outro dia está na Avenida Brasil ali, na saída do governador, o cara com celular oferecendo lá. Tem gente que compra celular roubado, troca o chip, bye, e faz isso. Então tem muitos atalhos que parecem bom, mas que na verdade aquilo começa de alguma coisa a reter a sua vida. Porque ouça bem, aquilo que o homem semear, os atalhos prometem chegada rápida, porém as consequências, pessoas se perdem no caminho, muitas vezes pegam um atalho, não sabe muito bem o que aquele atalho tem, e vai, quando chega lá no meio, o que eu me meti? Onde eu vim? Como é que eu me envolvi com isso? Como é que eu me envolvi com essas pessoas? E aí, daqui a pouco, a pessoa está com problema. Pessoas que pegam atalho, normalmente, têm problema. Então, eu quero dizer a você que você, quando vai tomar uma decisão, dentro do caminho que você está, você tem que pesar, verificar, porque as decisões decidem. As decisões boas ou ruins, elas dão rumo à sua vida. Olha, uma vez eu estava conversando com a minha filha Vitória, e você deveria conversar essas coisas com os seus filhos. Falando assim, filho, toda pessoa, toda moça que tem uma gravidez antecipada, ela pegou um atalho. Prazer da carne, né? A gente sabe que uma certa idade os hormônios estão borbulhando e a pessoa começa a procurar saídas para isso. E muitas vezes essas saídas a pessoa acaba pegando uma gravidez, por exemplo. Mas quantas moças ficaram grávidas com 16 anos, 15 anos, 17 anos, ainda na adolescência, e perderam a oportunidade de estudar, e perderam a oportunidade de ter uma profissão, e perderam a oportunidade de organizar a sua vida. E essa é uma coisa, irmãos, para se recuperar é muito difícil, porque ela pulou uma etapa grande, que é a etapa de passear, de namorar, de conhecer, de estudar, de se preparar profissionalmente, já foi ser mãe, já com uma criança para cuidar, com uma responsabilidade imensa. E aí o que acontece? Todos aqueles sonhos, todos aqueles projetos, tudo que a pessoa queria, foi para baixo. E aí você vê, por que a vida da pessoa não deu certo? Por que a coisa não funcionou? Porque ela quis pegar algum atalho. Vou fazer assim. Não, irmãos, tudo tem o seu tempo determinado. E aí, tem criança aí? Tem não, né? Até para dar. Ok? Você entendeu o que eu estou falando. Se você faz isso antes, você vai ter problema, você vai começar. E outra coisa, mesmo quando não há uma gravidez, escuta o que eu vou falar. Homem é bicho interessante. Homem, ser humano não. Estou falando homem, né? Não ser humano. Tudo que é muito fácil não se valoriza. Vai por mim. Muito fácil. Aí vai, daqui a pouco enjoa. Irmãos, sexo
é muito bom, tá? Mas chega um tempo que aquilo entra numa normalidade. Toda aquela volúpia, tudo aquilo que você deseja, passa. E aí é que está o problema. Às vezes isso passa dentro do namoro. E aí a pessoa diz, não te amo mais. O homem é assim, não gosto mais de você. Já comeu o que tinha que comer, pô. Agora já não tem mais novidade, não tem mais nada. E aí vem uma das coisas que ontem o pastor falou aqui, que olha que pregação. Que coisa linda. Obrigado aos irmãos que estiveram aqui. Ele falou uma coisa muito interessante. A primeira talha do casamento que ele nomeou, chama-se o quê? Respeito. Aí perde o respeito. E ainda não tem compromisso, não tem aliança, não tem nada. Então, mais um, ou mais uma. Vai embora. Então, as decisões decidem a vida. E você tem que ter cuidado em tomá-las. Se você não decide, alguém vai decidir por você. E você tem que ter o controle da sua vida nas suas mãos. Diga glória a Deus, amém? Nossas decisões durante os caminhos simultâneos, que é o caminho de ser pai, de ser mãe, de trabalho, estou mostrando que há vários caminhos que você, enquanto está aqui, está caminhando, caminhos paralelos, né? Nossas decisões durante esses caminhos simultâneos só estarão seguras se forem tomadas, apoiadas, irmãos, em valores que permeiam a nossa consciência e que esteja de acordo com a palavra de Deus. Vai por mim. Quando eu comecei essa jornada, alguns anos atrás, eu tinha muitos colegas, irmãos na igreja. E ao longo dos anos eu vi muitos deles se perderem, ficarem pelo meio do caminho. Olha, você tem uma ideia, eu fui criado num conjunto residencial da Coab, uma parte da minha vida, e daqueles colegas todos que nós tínhamos ali, a maioria está morta. A maioria foi embora. Se envolveram com drogas, se envolveram com tráfico, se envolveram com violência e se perderam. Outros não estudaram. Um dia eu estou estacionando o carro lá onde eu estava, já faz algum tempo, e aí vem um cara, ele não me reconheceu, ele jogava bola com a gente lá. E ele, aí doutor, estaciona aqui. Aí eu desci do carro, aí doutor, deixa aí um qualquer, não sei o quê. Eu falei, se você não está me conhecendo não, né? Não estou não. Eu sou fulano de tal, Carlinho, chamavam de Carlinho. Nem te conheci. Ele, todo maltrapilho, pedindo ali. Aquilo me deu uma tristeza tão grande, irmãos. Sabe por quê? Porque essa pessoa não percebeu uma coisa que eu vou falar muito séria. A vida passa rapidamente. Aproveite o seu tempo. Aproveite sua juventude. Aproveite as oportunidades que Deus coloca nas suas mãos. Porque se você começar a tomar decisões de qualquer jeito, você pode acabar de qualquer jeito. Então, leve a presença de Deus. Foi cantado aqui, né? Este lugar é a sua presença. E é verdade. Um filho de Deus, uma filha de Deus, não sai tomando decisões aleatórias. Então, Provérbios 16, 17, só para você ficar com esse conselho no seu coração. Coloca aí para a gente, Provérbios 16, 17. Olha só. Vamos aí. O caminho dos retos é desviar-se o quê? Do mal. O que guarda o seu caminho, preserva a sua alma. Teu caminho você tem que ter, peraí, isso aqui vai atingir aonde? Isso vai me alcançar aonde? Isso vai criar problema de que forma? E aí vem o que eu quero falar hoje. Até agora eu só estava falando o que eu já tinha falado. Eu tenho 10 minutos para terminar. Escuta bem o que eu vou falar para você agora. Nesse caminho você tem que ter princípios e valores. É uma maneira de você não tropeçar ao longo do caminho. Se você tiver princípios e valores, você não vai tropeçar
ao longo do caminho. Muitas pessoas não entendem que você chega mais longe e mais rápido, não é pegando o atalho. Você chega mais longe e mais rápido, com princípios e valores. Gente, a vida é feita de escolhas. Só que cada escolha que você faz, você tem que perguntar assim: qual é o valor que permeia a minha vida? Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Um dia desse eu estava num lugar, o cara veio me oferecer um negócio, preço de banana. Aí ele falou e tal, eu falei, não tem interesse não. Doutor, isso aqui não sei o que e tal. Eu virei para ele e falei assim: filho, não sei a procedência disso. E eu tenho como princípio, como valor, não comprar aquilo que eu não sei qual é a origem. Porque se eu estou comprando isso é roubado, não estou dizendo que você roubou, mas isso é roubado, e mais tarde der algum problema, vão bater na minha porta. Então o meu princípio, preste bem atenção, o meu princípio me protege, os meus valores me protegem. Se você tiver princípios e valores corretos, eles vão te proteger nessa caminhada. Vai te guardar do mal, vai te guardar das pessoas maus, vai te guardar de você tomar uma decisão errada. Então, porque a vida é feita de caminhos e escolhas, você tem que escolher, não adianta. Então eu vou escolher como? Baseado em princípios. Como é que eu escolho, pastor? Baseado em princípios. E o meu princípio, e eu acredito que o seu princípio deveria ser a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? São os meus princípios. A palavra de Deus diz que isso é assim. Então é assim que vai ser. Porque, ouça, se você tiver princípios e valores seus, que não se coadunam, que não caminham junto com a palavra, esses princípios e valores pode dar problema. Bandido também tem princípios e valores, sabia disso? A lei das comunidades, abriu o bico, o quê? Morre. Isso é um princípio. Só que é um princípio que não vem de Deus. Tem princípios que você às vezes adota na vida que não vem de Deus, que você acha que é correto. Você tem que submetê-los a Deus. Olha, você chega mais longe, mais rápido aos seus objetivos com princípios e valores. Muitas vezes nós colocamos paus, pedras, troncos, com escolhas e decisões que fazemos. O nosso caminho está muito bem, está indo tudo muito bem. Aí a gente começa a colocar coisas que viola a palavra de Deus, daqui a pouco a gente começa a tropeçar, e não foi ninguém que colocou não, foi você mesmo com a sua decisão errada, assumindo uma posição errada. Temos que ter cuidado, irmãos, porque há coisas que não dá para retroceder. Eu falei aqui outro dia, há caminhos que você toma e que você pode voltar atrás e recomeçar, mas há outros que não dá mais para fazer. Queria ler com você Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. Mas o cabo dá em caminhos de morte. Por isso que você tem que submeter, se esse caminho e os valores com os quais você está se dirigindo com esse caminho, está de acordo com a palavra de Deus. Eu não conheço ninguém que obedeça a palavra de Deus que não se dê bem. Eu conheço muita gente que não obedeceu a palavra de Deus e que se deu mal. Então, eu convido a buscar caminhos e não atalhos. Outra coisa que eu queria dizer, caminhos às vezes são mais longos, porém são mais seguros. Sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu Deus, mas vai dar tempo. Eu tinha há muitos anos atrás, quando ainda era um pastor bem jovem, eu tinha uma moça na igreja que ela dizia assim: pastor, eu não quero morrer solteira não. Eu falei, ser solteira é muito bom. Ela, Deus me livre. Não quero não. Antes de Jesus voltar, eu quero casar. Bom,
mas não apresse as coisas não, por favor, siga o caminho. E ela seguiu direitinho e tal, e Deus abençoou. E depois o esposo foi até pastor e tudo. Aí um dia encontrei com ela, passado alguns anos, eu falei, como é que é? Ah, pastor, a gente quando é jovem, a gente acha que o mundo vai acabar no outro dia e tem que fazer tudo. E a gente, às vezes, se atropela, se apavora. Eu falei, pois é, mas você ouviu a voz do seu pastor dizendo para seguir, fazer que esse realmente Deus abençoou. Por quê? O caminho é seguro. O caminho, quando está pautado em verdade, é seguro. Então, o caminho às vezes são mais longos, porém mais seguro. Eu quero falar um pouquinho sobre princípios e valores, porque eles são como filtro, irmãos. Eles filtram. Olha só, eu vou te dar alguns exemplos, você vai entender. Os princípios e valores filtram pessoas com as quais você vai se relacionar. A pessoa começa a falar uma série de bobagens, uma série de coisas, você diz, opa, isso de acordo com meus princípios e valores, essa pessoa não concorda não. Eu vou ter cuidado com ela. Quer ver uma coisa? É o fofoqueiro, ele chega para você e conta a fofoca do outro. Aí, se você tiver o valor estabelecido no seu coração de que eu não devo viver muito junto com pessoa que fala mal dos outros, porque amanhã ela vai estar falando mal de você. A pessoa que fala do mal do outro para você, ela vai falar de você para o outro. Então você filtra, por quê? Dentro dos meus princípios e valores, dentro do que eu penso, pessoas com esse comportamento, eu não quero andar muito perto delas. Filtrou, entendeu? Como é que princípios e valores filtra? Vou te dar um outro exemplo de princípios e valores. Ambientes. Tem gente que não entende que o ambiente contamina a gente. Há ambientes tóxicos. Eu falei aqui outro dia que há pessoas tóxicas. E há ambientes tóxicos. O que são isso? Aquele ambiente que você é contaminado pelas piadas sujas, contaminado pela crítica ferina, contaminado pelos pensamentos errados. Então você tem que perceber que, como é que eu sei que isso é ruim? Você tem valores, você tem princípios, e aqueles princípios estão se chocando com o que aquele ambiente está produzindo, e você diz, não, isso aqui não é para mim, esse ambiente não é para mim, e você tem o poder da escolha e diz assim, eu não quero isso para a minha vida, e não adota aquele ambiente. Você filtrou o ambiente e não aceitou. Vou dar um outro exemplo. Filtrar escolhas. Princípios e valores filtram escolhas. Porque na hora de escolher eu digo assim, vem cá, isso que eu vou fazer, essa posição que eu vou assumir, essa responsabilidade, essa decisão, isso está de acordo com o que eu penso? Isso está de acordo com o que eu creio? Está de acordo com o que eu tenho entendido? Se a resposta for sim, passou no filtro. Se a resposta for não, você diz, não, peraí, eu tenho que pensar sobre isso. Filtra princípios e valores, filtra você dizer sim antecipadamente, ou desesperadamente, ou apressadamente. Nós temos dificuldade de dizer não. Porque o não, você fica mal na fita, a pessoa... Irmãos, preste bem atenção. Quando você tem princípios e valores, e a pessoa faz uma proposta, ou a pessoa pede alguma coisa, ou a pessoa... Você vai e passa nesse filtro. Bom, eu tenho alguns princípios e valores. Será que isso passa nos meus princípios e valores? Se passar, ótimo. Se não, opa. Então é um filtro que permite passar as coisas boas. Princípios e valores, ele também está a respeito de alimentos. Até alimento físico. Agora eu não estou falando de alimento espiritual. Mas também, eu começo a ler um livro e eu percebo que aquele livro só está falando porcariada, de acordo com meus princípios e valores, o que eu faço? Olha, isso não serve para mim. Eu ligo a televisão, está passando alguma coisa que fere os meus princípios, eu digo, não, isso aqui também não serve para mim. Os princípios e valores é que vai dando o filtro
para que você permaneça firme num caminho íntegro, num caminho firme. Eu poderia falar aqui dos alimentos físicos, né? Você gosta daquela pizza, sábado à noite, domingo à noite, aquele sanduíche lá no, como é que é o burger lá? Esses são os que vão lá. E eu também de vez em quando estou lá. Mas preste bem atenção. Às vezes você está ingerindo coisas que está ferindo princípios e valores. Comer demais, irmãos. Ou às vezes esses valores é ditado até por uma questão de saúde. Se eu sei que aquilo faz mal e eu dentro do princípios e valores. Qual é o princípio e valor, pastor, que a Bíblia fala sobre isso? Nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu sei que aquilo está me prejudicando, está fazendo mal, e eu insisto, eu estou ferindo princípios e valores. E quando eu começo a ferir princípios e valores, eu começo a arranjar problema na minha caminhada. Programações, eu passo, essa programação, o que ela traz de bom, o que ela traz de proveito, o que ela traz de crescimento. Aí eu vou e busco princípios e valores. Dentro do princípio e valores isso vai acrescentar, ou isso não vai acrescentar nada, ou isso vai retirar. Então, esse julgamento na sua mente, ele é feito, esse filtro é feito por princípios e valores. Por isso, irmãos, que certas pessoas não têm princípios nem valores. Você quer saber por que eu sou contra o comunismo? Está ligado a isso. Os caras não têm princípios morais, não, família para eles está abaixo do Estado, o Estado é que é a coisa mais importante, família fica Tem uma ideia? Na Rússia, quando estabeleceram o comunismo, eles premiavam pessoa da família que entregasse a outra, que estivesse falando contra o Estado. Porque a grande mãe, o grande pai no comunismo, não é o pai que dá a luz. Tanto é que as crianças são logo botadas nas escolas integrais e os pais passam a ter muito pouca ingerência sobre os filhos. E sabe o que acontece? Acontece que aquela pessoa tem mais fidelidade ao Estado do que à sua própria família. Só estou dando uma pincelada para você entender isso. Isso eles não vão falar nunca. Porque eles acreditam que esses valores morais que nós temos, de família, tudo isso é lixo para eles. Eles são amorais. Vai no dicionário e procure a palavra amoral. Não é imoral, não. Amoral. Amoral é aquele que não acredita em moralidade. E uma sociedade sem moralidade, ela está destinada a desaparecer. Tanto é que o comunismo acabou lá. Se fosse bom, tinha continuado. As pessoas amorais, elas não têm valores, princípios. O que vale é o que o Estado determina. Mas, irmãos, se o Estado não for para nos servir, ele não serve para a gente. Se ele for para nos oprimir, ditar as regras para nós, não. Nós é que devemos ditar as regras para o Estado. Dá para entender isso? Diga amém. Isso aqui, falando sobre sociologia, mas isso é importante você entender uma coisa que eu estou falando para você. Nós temos que filtrar. Às vezes nós estamos vendo a televisão e uma mensagem está sendo dada e a gente não percebe. Espera aí, vem cá, não. Agora vem a hora da confissão, da pregação. Quantos assistiram Casa de Papel? La Casa de Papel. Levante a mão assim. É uma série de um pessoal que vai roubar o Banco Central da Espanha. Agora a pergunta é que se você não levantar a mão e você estiver mentindo, vai ficar com a mão parada aí. Quantos torceram pelos bandidos? Preste bem atenção. Ali, todos os princípios de legalidade foram violados. Embora eles não quisessem matar ninguém. Mas preste bem atenção. Nós
Por causa da emoção, e o que eu vou falar aqui é muito sério. Por causa da emoção, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa carne, nós somos levados, muitas vezes, a dispensar os princípios, a dispensar os valores, por causa daquela emoção. É por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e terrivelmente corrupto, porque decisões na nossa vida não pode ser tomada na base da emoção, irmãos. Pode ter emoção? Pode. Eu acho que a emoção ela tem o seu lugar, tem o seu momento, mas se você for tomado por emoção, você inverte os valores, você distorce a palavra de Deus. Emoção não é só a emoção do coração, é a emoção da carne também. A nossa carne gosta de prazer, de lazer. E tudo aquilo que dá emoção à nossa carne, que alimenta a nossa carne, eu conheço gente que diz até assim, presta atenção no que eu vou falar. Ah, pastor, eu para transar não preciso me casar não. Deus abençoa aquela união. Mas como é que é isso? Deus abençoa. Eu oro por ele, ele ora por mim e está tudo em casa. Ah, é? Onde é que você aprendeu isso? São valores que foram distorcidos. Porque a Bíblia deixa bem claro que a pessoa tem que entrar em aliança com outra com uma autoridade espiritual sobre aquilo. Deu para entender isso? Diga amém. Não estou nem falando do cartório, eu estou falando de casa. Então aí tem pessoas que começam a manter uma vida irregular nessa área, dizendo, não, Deus sabe o meu coração, tá bom. Aí amanhã dá errado, pum, chute no traseiro, para lá, para cá, e aí, como é que fica? Mais um. E o templo do Espírito Santo? E o seu corpo? Que vem um e usa, vem outro e usa, e vem outro. É isso que a Bíblia ensina. Quando você lê a Bíblia, você vê que não é nada disso. A Bíblia diz que quem está abrasado, o que faz? Casa. Está com fogo no meio das pernas? Casa. É. Ah, não vou não, porque... Então, se afasta. Se você sabe que a sua natureza é assim, e cada um se conhece, tem gente que nessas áreas é muito tranquilo, tem outros, meu irmão, que sobe pelas paredes. Se você é assim, então você vai ficar não vai dar certo. Então, ouça, não distorça a palavra de Deus. A pior coisa que tem para o pecado é você dar desculpa para ele, porque ele é como câncer, ele vai continuar matando você por dentro. A Bíblia diz que a solução para o pecado é: confessei o meu pecado, confessai os vossos pecados aos outros para serdes curados. É a confissão e a mudança. Não, eu confesso, eu errei, mas vou mudar. E Deus vai te abençoar por causa disso. Mas se você ficar encobrindo, não, dando desculpa, tentando distorcer a palavra, você vai ter problema. Porque você está quebrando princípios e valores, e não há quem quebre princípios e valores que não tenha um problema. Princípios e valores filtram, enfim, caminhos e decisões. Princípios e valores são fundamentais para fazer conexão consigo mesmo. Porque uma pessoa que não obedece a princípio, ela começa a ficar perdida. Como assim? Quem sou eu? Eu digo que eu sou uma coisa e faço outra? Eu digo que gosto de uma coisa e pratico outra? Quem sou eu? Uma pessoa sem princípios e valores, ela começa a se perder em si mesma, irmãos. Ela perde a conexão consigo mesmo. Ela já não sabe quem é. E não há estágio pior. Uma pessoa, quando ela chega a um ponto na vida dela que ela violou tanto princípios e valores, que ela já não sabe. Atrair pessoas que a respeitam. Toda pessoa que eu conheço assim, ó,
isso é preto. Aí quando chega alguém e diz assim, isso é marrom, não, ele é preto. As pessoas começam a respeitar, dizer assim, não, fulano é sério. E toda pessoa que não respeita aí princípios e valores, ninguém respeita ela. Porque se ela não respeita o que ela fala, vai respeitar o que a gente vai conversar? Não vai. Então, princípios e valores, irmãos, é fundamental para atrair pessoas que também têm princípios e valores. Você já viu aquele estado que diz assim, o profundo chama o profundo? É interessante, a prática de vida que você tem atrai pessoas assim, seja para o bem, seja para o mal. Perguntas que eu quero fazer a você e a mim nesta manhã. Minhas escolhas fazem verdadeiramente bem a mim e a longo prazo? As escolhas que eu tenho tomado têm feito bem para mim hoje e a longo prazo? Porque às vezes faz no momento, mas quando aquilo ali, isso aí não vai se sustentar, isso não vai dar certo. Por quê? Porque aquilo lá no fundo está me ferindo. Vou dar um exemplo assim, aleatório. A moça gosta de rapaz branco, de olhos verdes, fortão, malhadão. E aí, pinta um baixinho, moreno. Ela gosta de quem fala bem e o cara fala errado. Ela gosta de passear e o cara gosta de ficar trancado em casa, jogando videogame. Ela gosta de vestir uma roupa bonita e o cara anda todo largado. Chinelo, bermuda, sai com a mulher toda bonita. Outro dia eu vi uma cena assim, rapaz, tem que ser muito mulher para sair com um cara desse. A mulher toda bonita, toda produzida, e o cara chinelo lá com a bermuda lá no meio do traseiro aqui. Eu falei, rapaz, tem que ter muita coragem para sair com uma besta dessa. Porque aqui no meu filtro, quando eu me visto bem para aquela pessoa que está se vestindo bem para mim, eu estou recompensando a ela a dedicação que ela teve de se arrumar, de se preparar. E eu, claro, você não precisa, aos homens, você não precisa pintar seus olhos. Tem alguns que fazem a sobrancelha. Eu não faço, mas tudo bem. Mas vai arrumadinho, cheirosinho, bonitinho. Se você tem mau hálito, compra chiclete, bota aquele lugar. Vai ao dentista, sei lá o que você vai fazer. Preste bem atenção. Você honra aquela pessoa que se arrumou para você. Por isso que eu estou falando assim. Fazem verdadeiramente bem a mim hoje e a longo prazo a decisão que eu estou tomando? Vou dar um exemplo de emprego. Eu estava ouvindo o Ariano Suassuna. Eu aconselho você a ouvir um vídeo que ele conta muitas piadas. O Ariano Suassuna é um escritor brasileiro. Ele escreveu aquele Alto da Compadecida. Tem até um filme que tem o Chicó, que tem o João Grilo. Eu vejo aquilo 10 vezes, eu consigo rir 10 vezes daquela história. Uma história muito engraçada, típica do Nordeste, e os atores muito bons. Muito bem. E ele estava dizendo que ele tem um problema muito sério, porque às vezes ele fala o que as pessoas não gostam de ouvir, né? E aí foi uma senhora na casa dele, diz assim, vim aqui hoje para falar o que você não gosta de ouvir. Aí ele virou para a mulher e disse, então não fale. Se você vem para falar o que eu não quero ouvir, então não fale. Fique calado porque eu não quero ouvir. Então o que você vai falar? Já cortou. Por que ele fez isso? Porque dentro dos princípios e valores dele, dentro da casa dele, ele ouve o que ele quer. Entendeu o que eu estou falando? A pessoa que é permeada por princípios e valores, ela muitas vezes não agrada. Mas ela, antes de agradar os outros, ela tem que estar bem consigo mesmo. Porque se ela continuar
Só porque vai ter atenção. Eu sei que há muita carência, irmãos. E por causa da carência a pessoa vai suportando, vai aceitando. Só que uma coisa que você suporta hoje, que viola os seus princípios e valores, amanhã isso vai virar uma bola de neve. Então, pergunta: meus princípios e valores têm um referencial seguro? É outra coisa. O que eu tenho por princípio e valor tem um referencial seguro? Porque eu não estou falando só princípios e valores referenciais da Bíblia. Falei aqui do Suassuna, né? E ele falou que um camarada foi entrevistar ele, aí falou assim: como é o nome dos seus personagens? Aí ele falou: João Grilo e Chicó são os principais, né? Aí ele falou assim: como é que eu traduzo isso para o inglês? Eu sei lá, eu não estou escrevendo para americano, estou escrevendo para brasileiro. Já deu uma cortada, por quê? Nos princípios e valores dele, ele está preocupado com a sociedade brasileira. Você está entendendo o que eu estou lhe falando? Então, a pergunta é: os meus princípios e valores têm um referencial seguro? Você tem que fazer essa pergunta a você. Isso que eu acho que é princípio e valor tem um referencial seguro? Quando eu descobri que o homem chorava, eu falei: esse não é um referencial seguro. Porque a Bíblia até mostra homens que choram, que clamam a Deus. Outra pergunta: princípios e valores pautados no ensino de Deus são seguros? Eu creio que sim. Eu queria terminar essa pregação de hoje fazendo a leitura de um texto que é muito conhecido mesmo. Salmo 37, versículo 3 a 11. Eu já li algumas vezes esse texto aqui, mas agora com essa explicação você vai ampliar mais o seu pensamento. Irmãos, eu crio igrejas que eu coloco as pessoas para pensar, para raciocinar, para sair daqui e agora você vai passar ali na padaria, comprar o frango, levar para casa e dizer assim: puxa, o pastor falou hoje, é para você bater papo em casa sobre esse tema, conversar, ouvir seus pais, seus filhos, seus irmãos. Esse é um tema para se conversar, ok? Diz assim o Salmo 37, a partir do versículo 1: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te o quê? Da verdade. Ele começa dizendo assim: agrada-te do Senhor, sabe? Tenha prazer no Senhor, agrada-te do Senhor. E Ele, o Senhor, quando percebe que você tem prazer de estar ali orando, tem prazer de estar buscando Ele, sabe o que Ele faz? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele conhece que você precisa, Ele sabe que você precisa. E eu vou dizer uma coisa para você: o que Deus tem preparado para você é melhor do que você pensa. Eu quero reforçar. Ontem aqui eu falei assim, quando Deus disse para mim assim, ela atravessou assim, e o Espírito Santo disse assim: essa vai ser sua esposa. Porque eu tinha orado a Deus que eu queria uma esposa dada por Ele. Eu clamei muito a Deus, porque eu já tinha errado no primeiro casamento. Errado como? Nosso casamento foi pelo ralo. Isso para mim era uma derrota. Eu disse: eu não quero cometer, porque a primeira escolha foi eu que fiz. Mas agora eu quero que Deus me dê alguém dele. E fazia essa oração naquele momento da minha vida. Quando ela passou assim: essa vai ser sua esposa. Você perguntar: você sentia alguma coisa por ela? Não. Não tinha nada, irmãos. Só tinha uma coisa: Deus dizendo para mim: ela vai ser sua esposa. Preste bem atenção. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos. Deus sabia de quem eu precisava, de como seria essa pessoa, mais do que eu. E hoje eu posso reconhecer cada vez mais isso, ok? Entrega o teu caminho, olha o caminho aí, ao Senhor, confia nele, e o mais. Então, se você entrega o teu caminho ao Senhor, você adota os princípios de Deus, os valores de Deus. E continuando: fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Olha, não conheço uma pessoa que trilha o caminho de Deus e que não tenha sucesso, irmãos. Todos que eu tenho conhecido que trilham o caminho de Deus, que não segue a sua vontade e os seus princípios, no final
é só sucesso, porque Deus é um Deus maravilhoso. Diz mais: descansa no Senhor, espera nele. Não se apavora não. Apavora não. Eu estou olhando para você. Não se apavora não. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Puxa, será que é só comigo que não dá certo? Fulano dá certo. Por causa do que leva a cabo os seus maus. Às vezes pessoas conseguem coisas pelos caminhos errados. A gente está vendo aí tanta corrupção. Você vai ver empresários e mais. E versículo 8 diz: deixa ir, abandona o furor, esse descontentamento, não te impaciente, porque se você deixar isso te intoxicar, isso vai começar a criar valores falsos no seu coração. Não deixa isso permanecer não, certamente isso acabará mal. Versículo 9, vamos nós: porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Vamos nós. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Eu já vi tanta gente partir. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Deus é muito bom. Deus promete paz, abundância de paz para aqueles que se deleitam nele. Minha gente, quais são os seus valores? Seus valores colaboram com você, com as pessoas que te rodeiam? De que forma? São perguntas que você tem que ter no seu coração. Vou repetir para talvez você escrever. Quais são os seus valores? Seus valores colaboram com você e com as pessoas que o rodeiam? De que forma colaboram? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por aquelas pessoas que nunca fez de uma forma formal. Deixa eu falar uma coisa para você: a formalidade no reino de Deus é muito importante, irmãos. A formalidade é importante. Tem gente que não, Deus conhece o meu coração, não preciso fazer isso. A formalidade está estabelecida em toda a Bíblia. Jesus, quando foi fazer a Santa Ceia, criou todo um ambiente de formalidade, do lugar, do pão. Ele podia ter feito no mato, mas ele mandou buscar um cenáculo lá para fazer. Formalidade do batismo. O que eu estou tentando dizer para você é que há formalidades também para certas orações. Naamã teve que cumprir uma formalidade, mergulhar 7 vezes. E talvez você ouvindo essa mensagem assim: caramba, eu estou vendo que os meus princípios e valores não estão tão firmes. E eu quero pedir a Deus que ilumine, me dê força e graça para que eu firme os meus princípios e valores. Se você precisa dessa oração, vem aqui na frente, eu quero orar por você, porque essa é uma oração muito importante na vida de qualquer cristão que queira seguir e ir pelo caminho seguro. Aquele cristão que entregou o seu caminho ao Senhor, confia nele e acredita que o mais fará, tem que ter princípios e valores, porque não há caminho seguro aonde não há princípios e valores. Meu Deus e meu Pai, eu também estou nessa fila aqui na frente, porque, Senhor, eu preciso todos os dias checar meus princípios e valores, porque eles são o filtro, ele é o filtro, esses princípios e valores são filtros para que eu não cometa nenhum tipo de pecado, que eu não cometa nenhuma injustiça, para que eu não cometa algum erro, Senhor, que vá prejudicar a minha vida. E eu sei, Senhor, que eu preciso ter esses princípios e valores bem vivos dentro de mim, para que o meu caminho seja um caminho seguro. E assim como acontece comigo, eu acredito que os irmãos que estão aqui entenderam que precisam, Senhor, fortalecer esses princípios e valores. Eu preciso todo dia que isso fortaleça em mim, porque todo dia o pecado vem, Senhor. Todo dia as tentações vêm. Todos os dias se apresentam os atalhos na nossa vida.
Todos os dias nós somos visitados por essas situações. E se nós não tivermos, Senhor, um caráter firme em valores, em princípios, nós somos arrastados pelas circunstâncias, pelas pessoas maus. Por isso, Senhor, fortalece meus irmãos, fortalece a mim mesmo, Senhor. Fortalece, Senhor, para que eles possam, Senhor, sair daqui renovados. Espírito Santo, que Tu traga clareza na mente e no coração. Que, Senhor, todo tormento, aquilo que está roubando a paz, a alegria do coração dessas pessoas, caia por terra agora, Senhor. Que esses valores e princípios venham trazer aquilo que a Tua palavra nos diz: paz, ó Deus, abundância de paz, porque quem anda com princípios e valores tem paz, não vive assustado, não vive amedrontado, não vive correndo de um lado para o outro, porque sabe, Senhor, que o seu caminho foi entregue ao Senhor. E Ele fará o que é necessário, Ele mostrará o que é necessário. Ô Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, iluminar, guiar, e quebra toda ação maligna, Senhor, que venha com engano. Todo engano de Satanás caia por terra. Senhor, que ao fazer um negócio, de assumir uma responsabilidade, tomar uma decisão, ilumina nossas mentes com Teu Santo Espírito, para que possamos fazer aquilo, Senhor, que verdadeiramente é a Tua vontade. Pai, tira todos os princípios e valores errados. Às vezes nós herdamos de família, às vezes nós aprendemos na sociedade, e Pai, que esses princípios e valores caiam por terra agora, e que nós tenhamos princípios e valores pautados na Tua palavra, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Os irmãos que estão me ouvindo lá eu ia falar pela TV, pela rádio, não, é pela internet. Não estão. Deus abençoe abundantemente. Você que está aqui, levanta a mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, bom almoço a todos. E aqueles que vão estar aqui logo mais às 19 horas, até logo mais.